Livro A Dama Seu Amado Seu Senhor, capítulo 15, parte 2. Se eu morrer antes de acordar. Nunca sabemos o que o próximo segundo vai nos trazer. Cada vez que ouvimos uma batida na porta, corremos para respondê-la com certa insegurança. Não sabemos quem está do outro lado. Quando nos sentamos calmamente em nossa casa, e essa calma é interrompida pelo som ruidoso do telefone, respondemos sem saber como o chamado poderá mudar nossa vida. Encontramos estranhos sem ter ideia de como cada encontro afetará nosso destino. A vida é, portanto, bem incerta. Foi uma dessas incertezas que levou a mim e a minha esposa a uma nova experiência. Não gostamos dela, mas tivemos de suportá-la. Ambos nos dobramos ao seu peso e lutamos para compreendê-la. Ficamos, porém, gratos por conhecermos o Senhor por meio dessa experiência. Gostaria de falar mais sobre esse desafio. Faço isso para que você possa compreender melhor como é importante ter uma força estabilizadora em meio aos ventos instáveis da vida. Devo lhe contar que muitas vezes no correr dos anos sobrevivemos a momentos penosos porque podíamos ver o que os outros não podiam. Não somos perfeitos, nem somos mártires de uma causa, apenas pessoas cansadas, aos tropeções por uma estrada cheia de curvas, agarrando-nos às promessas, tateando na direção da verdade. Mas, por termos sido ajudados por Deus, podemos continuar. Mencionei antes a morte da mãe da minha esposa. Essa foi para mim uma das experiências mais trágicas da minha vida adulta. Considerei uma tragédia porque compreendi que mulher maravilhosa fora levada para longe de nós, e também porque com a sua morte um pedaço da minha mulher se foi. Vi isso nos seus olhos. Seu olhar brilhante parecia agora vazio. Quem pode descrever o aguilhão doloroso da morte? Seu veneno invadira a nossa vida, alterando o momento, e fomos deixados para recuperar o ritmo que antes parecera tão fácil de manter. Posso sentir ainda o estranho cheiro de desinfetante que invadiu nossas narinas, enquanto esperávamos na sala de espera da unidade intensiva. Ela se tornara nosso hotel da agonia enquanto aguardávamos cada novo relatório, cada prognóstico dos médicos. O ruído constante do respirador nos acompanhava durante as horas de visita. Na sala de espera, a televisão barulhenta, a que ninguém parecia assistir, era uma companhia para nós. Ficamos ali sentados, entorpecidos, olhando para o espaço, enquanto uma porção de entrevistadores fazia viagens cada vez mais profundas no abismo da corrupção e libertinagem. Não nos importava quem havia enganado o namorado dela com uma melhor amiga. Não necessitávamos do lixo de valores que alguns chamam de entretenimento. Estávamos vivendo um drama acima do nosso orçamento, com pouca ajuda, que parecia mais uma história de horror do que qualquer outra coisa. Ficamos então esperando para ver como o filme terminaria, temendo o pior, mas esperando o melhor. Sentados ali, tentávamos desviar os pensamentos da pesada nuvem de preocupação que nos envolvia. Apesar das nossas orações e treinamento espiritual, cada um, porém, sabia que aquele era um inimigo colossal. Tentamos não pensar no que aconteceria se o Senhor decidisse tirar a vida de alguém tão precioso para nós. Sempre me orgulhei de ser forte numa crise. Sempre senti que era minha tarefa facilitar as coisas e consolar minha esposa e nossa família. Afinal de contas, eu era o homem, aquele que prometera não faltar em toda e qualquer situação. Mas o que você faz quando sua presença não parece ajudar? O que pode dizer quando as palavras parecem ocas e as afirmações ridículas?
Vou dizer-lhe o que fazer. Você fica ali sentado e começa a compreender a vasta diferença entre o papel que desempenha como amante dela e as limitações implicadas nas verdadeiras crises. No leito do hospital, minha sogra parecia fitar-me com olhos inquisitores. Era o olhar que sempre me dava quando tinha alguma preocupação e queria meu conselho. Eu a servia como pastor e como filho. Ela sempre me respeitou. Pensava que eu podia resolver tudo, mas isto era um pouco demais para o garotão. Eu odiava o sentimento de impotência que perturbava o meu estômago. Mal sabia eu que meu sofrimento foi uma vantagem para você, porque por meio da minha crise, um ministério seria completado. Eu estava na escola e não sabia. Veja bem, esta é a vida. Uma escola enorme, interminável, que retém o seu diploma até que a aula acabe. Mamãe, como eu sempre a chamava, em parte para distingui-la de minha mãe, que embora seja crescido, ainda chamo de mama. Parecia mais forte. Ela tivera um dia esplêndido e todos recebemos uma dose de otimismo. Ela sorriu naquele dia e respondeu às brincadeiras com sorrisos e risadas silenciosas. Embora não pudesse falar por causa dos hediondos tubos que bombeavam oxigênio, auxiliando seus pulmões enfraquecidos, ficou evidente que estava feliz por se ver rodeada pela família. Saí do hospital esperançoso. No dia seguinte, porém, mamãe piorou e depois de algumas horas ficou inconsciente. Minha mulher envelheceu diante de mim como um ator de filme num papel que é jovem demais para representar. Mais tarde, naquele dia, eu soube que ela virou o corredor e entrou na sala de espera, que aquele era um momento negro em nossa vida. Ela me pediu para entrar e despedir-me, pois a mãe estava indo embora. Não demorou para que a mãe de minha mulher visse um lugar para além do que os meus olhos humanos podiam enxergar e passasse por uma cortina para o outro lado sobre o qual preguei muitas vezes, mas nunca vi. Ela partiu e fomos deixados sozinhos com o seu corpo num quarto que subitamente pareceu mais silencioso do que uma cripta. Partira como os vapores sobem para o ar. Passara pelo quarto como o vento passa pelas árvores. Desaparecera de toda parte, menos da nossa mente. Nada restara dela senão memórias fugídias e quadros raros de momentos que se tornaram repentinamente mais valiosos porque todos sabíamos que não se repetiriam. Eu vira minha mulher adormecer em salas de espera, andar pelos corredores do hospital e tentar suprir todas as necessidades da mãe. Lembro-me de quando se apoiou em meu peito sussurrando: minha mãe foi embora. Posso ouvir ainda seu choro triste. Sua voz embargada ecoará em meus ouvidos pelo resto da vida. Nunca sentira o desespero que senti naquele dia. Nunca me senti tão incompetente e inepto como naquele momento fugaz. Procurei aflito na mente algo que pudesse aliviar o sofrimento dela, enquanto lutava desesperado para afogar o meu. Pensei que, como homem, esperava-se que resolvesse todos os problemas que surgissem na família, mas nunca me senti tão limitado e insuficiente. Olhei para o telefone, tentando pensar em alguém que pudesse chamar, mas não havia ninguém com condições de resolver a situação. Nenhum contato humano iria erradicar o trauma daquele momento. É em ocasiões assim que compreendemos que nem amigos, ações, lucros de capital podem resolver problemas da vida real. Nenhum cartão de crédito poderia pagar a dívida e o déficit que ficara no quarto subitamente tão silencioso. Nenhuma palavra de grande sabedoria saiu dos meus lábios aquele dia. Nenhuma capacidade ou habilidade oratória faria desaparecer a dor do rosto de minha esposa. E, de repente,
reconheci a necessidade desesperada de cada um de nós tinha do Senhor. Esteja certa, nunca descobriremos a grandiosidade do Senhor até que olhemos de frente nossa fraqueza e concluamos que tem de haver alguém maior do que nós. Peguei minha mulher nos braços como se ela fosse uma criança. Cuidei de todos os arranjos para o funeral e respondi a todos os cartões de condolência que nos inundaram de todas as partes do país. Tentei assegurar a minha esposa de que tudo tinha sido sob controle. Coloquei todas as minhas energias nos preparativos do enterro, enquanto todo o tempo desejava ter feito alguma coisa para evitá-lo em vez de prepará-lo. Minha mulher parecia arrasada. Conversar com ela ficou difícil. Nem sequer ouvia. Sua dor era tão forte que me fazia sofrer. Eu a vira dar à luz a filhos, submeter-se a cirurgia, suportar problemas emocionais, sobreviver a crises financeiras e vencer todas as outras dificuldades. Mas nunca a vira tão abatida como ficou na semana. Mas louva o que você faz. Salmos 1, 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Copie a passagem, especialmente se tem sido o tipo de mulher que se entrega a uma fé, entre aspas, sonhadora, e deixa de pôr em prática o que lhe foi concedido. Basta personalizar o versículo desse modo. No lugar de ele, você vai colocar o seu nome. Então, o seu nome será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto, aí o seu nome, faz, será bem-sucedido. Copie, leia, creia e faça. Como cristã, o que fará então para ativar o poder de Deus a fim de que Ele a ajude a realizar as coisas que não pode fazer sozinha? Primeiro passo, compreenda que a força do dinheiro não deve ser o seu primeiro objetivo. Segundo passo, compreenda que Deus não se moverá quando não existir fé nele. Terceiro passo, compreenda que Deus usará algo que você já tem em seu íntimo. Quarto passo, examine-se e reconheça os dons que recebeu de Deus. Quinto passo, use os dons que ele lhe deu, mas lembre-se de que Deus também dá as ideias. Ele não assina cheques, nem faz dinheiro cair do céu. Dá pensamentos e o dom da criatividade. O que você faz com eles é o seu dom para ele. Sexto passo. Põe em prática esses dons, caso contrário, eles não agirão a seu favor. Não basta reconhecer os seus dons, você deve pô-los em prática para realizar seus sonhos e atingir seus alvos. Faça, faça, faça. Sétimo passo. Dê glória a Deus quando atingir os seus alvos. Todavia, não reclame o crédito para você mesma. Sempre reconheça que o mérito é dele. Segundo a Reis 4, de 1 a 7. Certa mulher
das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Todos os pontos discutidos nesse capítulo se encontram na história dessa mulher. Ela era tão pobre que ia ter de entregar os filhos como escravos. Estava esmagada e aflita por causa das dívidas a serem pagas. A seu ver, a ausência de um homem provocara o seu dilema. Todavia, está prestes a descobrir o poder de Deus. Ela reconhece, em primeiro lugar, que é esposa de um profeta. E ficamos então sabendo que era uma mulher que buscava a Deus e só a Ele. Mesmo buscando ao Senhor, ela não tem certeza de como usar a sua fé para mudar sua situação financeira. Quando o profeta lhe ordena tomar vasilhas emprestadas, ela prova que tem fé. Age de acordo com as ordens dele. Já imaginou? A mulher estava endividada ao máximo. E Eliseu manda que peça vasilhas emprestadas. Parte da sua fé se baseava no fato de que, a essa altura, não tinha mais nada a perder. Ela já mostrara que sozinha não tinha força para conseguir sustentar a família. Precisava de ajuda divina. Note agora que o homem de Deus lhe mostrou como usar as coisas que já possuía. Este é o valor do bom ministério, mostrar como ativar o que você tem em seu íntimo. Eliseu pergunta: O que é que você tens em casa? Essa é uma pergunta significativa que todos deveríamos nos fazer. Você deve sempre saber o que tem. Não basta saber o que os outros têm, pois não será libertada com isso. Você só será capacitada mediante o que tem. Como essa mulher da Bíblia, você possui recursos que Deus pode usar para abençoá-la economicamente. Ele irá capacitar aqueles em quem confia. Não importa o que recebeu, lembre-se sempre dele. O Senhor continuará a guiá-la e capacitá-la com criatividade cada vez maior. Espero que esteja motivada para usar seus recursos dados por Deus e tornar-se uma mulher de ação. À medida que ele lhe der criatividade e você perceber que está abrindo porta após porta em seu benefício, não se esqueça de lhe dar honra. Como fazer isso? Basta responder a quem perguntar que a sua arma secreta é o seu relacionamento com o Senhor. Isso é tudo que Ele quer de você. É simples, mas muitos deixam de lembrar. Por favor, não esqueça. A sua próxima decisão financeira depende da sua habilidade de louvá-lo pela anterior. Não tema o futuro. O futuro não pode machucá-la. Está pronta para o seu próximo pensamento, dom ou sua próxima instrução? Deve recebê-los assim. Provérbios 3, 6 a 10. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal.
Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares.